vento, catavento, sobre o dorso do horizonte, o delicado movimento, contra a dança de pessoas, com o espaço e com o tempo, a palavra que se move sobre os pés e as mãos. Catavento, catavento, junta pedras do caminho e desgarra dos pensamentos, traça riscos e rabiscos na dureza do cimento, bate as asas. A família é o projeto de Deus. Cuidemos dela com amor e sabedoria. Momento da Família. Oferecimento. Álvaro Alianças tem a maior variedade de alianças e anéis de formatura da região sudoeste, além de várias opções em brincos, argolas, pingentes, pulseiras e muito mais. Álvaro Alianças recebe suas alianças usadas ou quebradas como entrada na compra por alianças novas. Álvaro Alianças faz parte da sua vida. Alameda Ramiro Santos 18, fone 7734241060. Acesse www.alvaroalianças.com.br. E neste quadro de todas as manhãs eu quero continuar chamando a sua atenção para a importância de nós afetarmos a vida de nossos filhos quanto mais cedo, melhor. Nós temos sabido que as crianças estão o tempo todo imitando, aprendendo com os pais, aprendendo com o ambiente, que a psicologia chama de modelagem. O tempo todo as crianças estão modelando, eles precisam de modelos para copiarem. Sendo assim, surge a pergunta: o que está sendo inscrito na vida do seu filho? É responsabilidade dos pais e tão somente nossa cuidar dos nossos filhos. É importante que a gente entenda esta realidade. Você, mãe, você, pai, é responsável por moldar em seu filho um caráter segundo o que Deus deseja. As crianças são como massinhas de modelar, como argila, né? Imagine aí você que já teve contato com argamassa, com um barrinho bem mole. É isso mesmo. Você tem condições de moldar aquela massa e fazer o vaso que você quiser, a peça que você desejar. Se não gostou de uma maneira, muda, né, a moldagem. Enfim, cabe a nós, está em nossas mãos a modelagem de nossos filhos. Então, é preciso que a gente reflita a cada momento: o que eu estou oferecendo para meus filhos? Que condições eu tenho apresentado para que eles sejam bem atendidos quanto a este crescimento, quanto a este desenvolvimento? Você, pai, você, mãe, lembre de uma coisa: estamos construindo os filhos, edificando a vida dos filhos. Não é para nós. Eles não são possessão nossa. Quantos pais estão sofrendo hoje com filhos que não conseguem desenvolver e não conseguem avançar, porque desde cedo não tiveram esse entendimento que os filhos não são possessão sua. E super protegeram, se agarraram aos filhos no sentido de tê-los como posse, e os filhos tiveram dificuldades de se constituírem como indivíduos. Então é preciso a gente ter cuidado, observar bem. Os excessos são perigosos. Tanto a falta de zelo, de cuidado, tanto a omissão é muito prejudicial, quanto o excesso, a superproteção. Devemos orientar os filhos, propiciar a eles crescimento,
e depois ir soltando aos poucos, permitindo que eles sejam eles mesmos. Não precisamos ficar aflitos caso os filhos não correspondam à nossa expectativa. Deixemos o tempo, o momento, a ocasião para que eles se manifestem. Deixe eles crescerem, caminharem, desenvolverem, fazerem descobertas. E, acima de tudo, devemos entregá-los a Deus. Descansemos no Pai. Devemos entregar o tempo a Deus. Às vezes a gente fica aflito, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não devemos nos preocupar com isto aí, mas sim em criar as condições necessárias para que nossos filhos estejam se preparando para um dia serem usados por Deus para o bem da humanidade. E não estamos criando filhos para nós mesmos, mas para serem servos, para servirem, para ser parceiros de Deus nesta grande tarefa de edificação do reino aqui na terra. Seja como um missionário em tempo integral ou como fazedores de tendas, ou seja, exercendo a sua profissão e sendo missionários, ou seja, levando o amor de Deus, levando o Evangelho através de suas vidas, na sua vida profissional, no seu dia a dia. Então, que possamos pensar: eu estou cuidando, educando, criando meus filhos para mim mesmo ou para Deus? Quais as condições que eu tenho oferecido a eles? E como é que eu tenho lidado com essa questão do desapego? São reflexões que devemos fazer. E quero repetir: pais, gastem tempo com os filhos, inscrevendo a história deles, inscrevendo, fazendo aquela inscrição na vida deles, com aquela intencionalidade. Por exemplo, nessa semana eu ouvi um avô dizendo assim: eu quero pegar o meu neto e levá-lo a uma construção, a um local onde ele possa ver máquinas funcionando, enxadeiras, caminhões saindo e entrando. Eu quero marcar a vida dele com esta imagem. Eu quero que ele veja pessoas trabalhando. Eu achei interessante aquilo porque este neto já é muito interessado desde a mais tenra idade a essas questões de máquina, de ferramentas, de tudo, porque o avô desde bem cedo teve este desejo de inscrever nele esta aptidão pelo trabalho, por essas questões de serviço. E a gente pode ver que dá resultado. Então, pare um pouco e pense: eu tenho tido a intenção de inscrever o quê na vida de meus filhos e também, vamos dizer, dos netos, pois ultimamente os avós têm tido uma influência muito grande na vida dos netos. Então, que não deixemos para outros fazerem isso, mas que nós mesmos possamos intervir conscientemente na edificação, na construção da vida de nossos filhos e de nossos netos. Então fica aí a sugestão: que tal gastar um pouco de tempo nesse tema, para pensar no que eu vou inscrever na mente do meu filho, de modo que ele possa guardar isso para toda a sua vida. Pense sobre isso.